Ele é um garoto nerd que, após ficar malhado, conquista todas as garotas da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Mas tudo começa uma manhã quando Masamune olha para seu corpo quente no espelho, sabendo que seu rosto tem crédito ilimitado. De repente, sua irmã Kinatsu vê isso e aponta que ele está sendo superficial, mas Masamune insiste que isso tinha que ser feito para evitar que ele voltasse a ser gordo e feio. Nesse momento, a mãezinha dele chama para o café da manhã, mas quando Masamune vê que a comida dela tem gordura suficiente para lhe dar um derrame, ele decide não comer. Depois ele vai para a escola onde todas as garotas olham para ele, provando que você não pode ser considerado humano se não for atraente. Quando ele para espiar as garotas jogando tênis, algumas delas saem furiosas, mas apenas acusam o nerd de óculos de assédio, enquanto Masamune sai impune. De repente, uma das meninas o reconhece como um novo aluno transferido. Então as outras meninas se reúnem ao redor dele e o cercam de atenção. Satisfeito, Masamune ativa seu charme e diz a elas para continuarem trabalhando duro enquanto ele se afasta. Depois, Masamune percebe uma multidão se reunindo enquanto um dos caras mais quentes da escola faz uma declaração de amor para aquela que chamam de Princesa Cruel, Aki. Lá, Aki revela que o narcisista aspirante a Chris Hemsworth havia recentemente comprado um livro sobre troca de gênero e estava escrevendo sua própria história com ele mesmo como personagem principal. Ao ouvir isso, os estudantes recuam, mas enquanto o garoto tenta se explicar, Aki acrescenta que ele tem um único fio de cabelo crescendo da verruga no peito e o apelida de Mólio, esmagando qualquer cavalo que ele uma vez teve. Vendo isso, Masamune se preocupa com quão assustadoras são as trincheiras da escola quando Aki de repente passa e lhe dá um olhar mortal. Mais tarde na aula, a representante de classe, Tai, repreende Masamune por dormir na aula, mas como ele é bonito, ele escapa como de costume. Nesse momento, um colega de classe chamado Shuri entra e entrega a ele um pouco de pão para o almoço. No entanto, quando Masamune vê a quantidade de calorias, ele percebe que teria que fazer 100 abdominais em casa. Shuri elogia Masamune por ser versátil, mas não snob, então Masamune o agradece, lembrando que Shuri também é bastante popular com um grupo que o chama de passivo designado. No entanto, Shuri aponta que há uma pessoa tão talentosa quanto ele na escola. Nesse momento, Aki entra procurando por um certo estudante. Quando ninguém responde, ela puxa Masamune pela gravata e exige uma resposta. O bobo apaixonado em questão se identifica, então Aki lê sua carta de amor e o critica por ser um creep. Ela então o apelida de Jabba, o Hut, e rasga sua carta junto com sua dignidade em pedaços. Quando ela sai, Shuri explica que Aki é igual a Masamune, exceto que sua personalidade fede mais do que suas meias de ginástica. Taia então acrescenta que odeia os rapazes e lhes dá apelidos cruéis quando se declaram para ela, por isso eles a chamam de Princesa Cruel. Quando ela menciona que é filha do grupo Atagaki, Masamune instantaneamente reconhece o nome e corre para o corredor, percebendo que finalmente encontrou seu arqui-inimigo. Mais tarde no almoço, Aki recebe uma tonelada de sobremesas de seus seguidores, enquanto Masamune a observa para reunir informações. Ele se pergunta como Aki não é odiada pelas garotas também, mas Shuri explica que a maioria delas acha que ela é legal porque ela é direta, mas a que está sempre com ela é Yoshino, a cabeça de vento. Masamune pergunta se Shuri tem mais informações, mas a única coisa que ele sabe é que ela gosta de almoçar sozinha. Nesse momento, Aki se afasta do grupo e Masamune observa enquanto ela manda Yoshino fazer um recado. Masamune planeja investigar por que ela come sozinha, mas Shuri avisa que ele pode se dar mal, pior do que Drake se for pego. Masamune insiste que ficará bem e corre para procurar Aki. Infelizmente, depois de procurar por toda a escola, ele não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Nesse momento, ele vê Yoshino e se lembra que ela é a bolsa de Aki. Quando a vê parecendo muito suspeita, ele decide segui-la e eles acabam na sala de armazenamento do ginásio. Masamune escuta enquanto Yoshino apresenta o almoço para Aki, mas quando uma aranha cai na frente dele, ele se assusta e se entrega. Masamune pede desculpas por ter todos os sinais de alerta de um perseguidor, explicando que ele não tinha ideia de que Aki estaria lá. Ele então repara na sua refeição preocupante de alto teor calórico, mas garante a ela que não é grande coisa até ver as bandejas vazias de comida e perceber que isso é uma sessão de exagero. Quando a barriga de Aki ronca, ela rapidamente explica que não pode evitar ser uma porca gulosa, e como os médicos não encontraram nenhum parasita nela, ela simplesmente tem que continuar comendo. Masamune tenta ir embora, então Aki avisa que se ele contar isso a alguém, ele vai se arrepender. A partir de então, parecia que Masamune era o único garoto capaz de se aproximar da própria rainha espinhosa. Um dia, durante o treino de vôlei, Shuri comenta como ele ficou amigável com Aki e como todos acham que a Princesa Cruel pode realmente ceder desta vez. No entanto, Masamune explica que Aki, na verdade, rejeitou todas as suas investidas e foi rude com ele. Nesse momento, Masamune vê Aki pela janela e se pergunta como ela consegue enfiar tanta tralha em um buraco tão pequeno, mas quando ela o pega olhando, ela diz pra ele voltar para a casinha dele. De repente, a bola de vôlei acerta Masamune bem na cabeça, e enquanto as meninas se reúnem para ver como ele está, algum perdedor frustrado sussurra pra ele não se achar. Depois da escola, Aki e Yoshino se despedem dos outros amigos, então Aki pede a Yoshino para pegar mais comida para ela. Yoshino obedece e sai correndo, deixando Aki sozinha. Quando ela começa a demorar demais, Aki planeja verificar o que aconteceu com ela quando encontra o príncipe do pudim. Irado, ele agarra o cabelo dela e a acusa de aceitar Masamune só porque ele é bonito. Ele então puxa um par de tesouras para ensinar uma lição a ela. Então Aki fecha os olhos, esperando o pior. Mas quando ela os abre, Masamune está bem ali, parando as tesouras com as mãos nuas. Pudding Prince foge, então Masamune se certifica de que Aki está bem.
Ele imagina que Aki não poderia ser desagradável com ele agora que sabe seu segredo e a salvou. Naquele momento, Masamune se lembrou de como costumava parecer um Oreo ambulante e era intimidado por isso. Naquela época, Aki era praticamente a salvadora de Masamune até ele confessar seu amor e ela chamá-lo de pé de porco. Desde então, Masamune odiou profundamente Aki e é por isso que ele agora planeja fazer de tudo para que ela se apaixone por ele, para que ele possa dispensá-la. No dia seguinte na escola, Masamune se aproxima do príncipe Pudim, que pede desculpas por machucar sua mão. Masamune aceita e vai até seu armário, mas quando o abre, um bilhete cai chamando-o de pé de porco. Mais tarde na aula, Masamune tenta descobrir quem poderia ter enviado a carta. Ele conclui que não pode ser Aki, já que ela gosta de zombar de suas vítimas publicamente, mas ele não consegue pensar em outros suspeitos. Shuri e Tai perguntam se ele está bem, então Masamune garante a eles que está bem quando de repente ouve alguns estudantes falando sobre pé de porco no almoço, o que quase lhe causa um ataque cardíaco. Nesse momento, Masamune jura nunca mais reviver aquele tempo sombrio do seu passado, pensando que se a verdade vier à tona, todos o tratarão como um objeto amaldiçoado. Mais tarde na aula, o professor pega Masamune distraído novamente, então ele derrama uma lágrima e diz que estava tão emocionado com a história. Depois da aula, Masamune lembra como teve que mudar seu nome nos 8 anos de tortura que sofreu de seu avô para perder peso. Ele se preocupa que todos os seus esforços serão em vão se não descobrir quem enviou a carta quando de repente vê uma multidão de alunos famintos correr para a loja da escola. Nesse momento, Yoshino timidamente se aproxima e tenta passar pela multidão para comprar algo para comer, mas ela é empurrada de volta e acaba mostrando a Masamune sua lua cheia. Masamune vai verificá-la, então Yoshino afirma que ela está morta agora e entrega a lista de alimentos de Aki para comprar a Masamune. Masamune concorda e consegue atravessar a multidão para pegar a comida. Então Yoshino leva seu tempo contando os pães para garantir que estejam corretos. Quando ela tenta sair, Masamune pergunta se pode ir com ela para ver Aki, mas Yoshino tenta fugir, fazendo com que Masamune a prenda na parede. Quando Yoshino começa a chorar, Masamune recua e tenta se explicar. Depois, eles vão para o depósito e Masamune percebe que Yoshino é como uma Cinderela sendo maltratada por sua madrasta má. Yoshino vai ao depósito para entregar sua comida, e quando Aki começa a comer seu sanduíche, Yoshino sai para comprar chá. Masamune então entra e diz que só está passando para ver como ela está, mas obtém sua resposta quando vê os pratos vazios. Aki pergunta como está a mão dele, então Masamune faz pose e diz que só está ardendo um pouco. Aki diz que não planejou envolvê-lo e mal consegue olhar nos olhos dele, então Masamune conclui que ela não poderia ser a pessoa que enviou a carta do pé de porco. Nesse momento, Yoshino retorna e tropeça, mostrando a bochecha, então Aki se assusta e quase fura os olhos de Masamune. Depois que Yoshino serve a bebida para Aki, ela entrega uma a Masamune, que fica surpreso com a gentileza dela. Aki lamenta que Yoshino é humilde demais e não deveria ser tão gentil com todo mundo, então Masamune a encara como se ela tivesse chamado anime de desenhos animados. Masamune concorda que até ele não pode ser gentil com todo mundo, mas quando Aki pergunta o que isso quer dizer, Masamune diz que quer que ela confie nele mais do que confia em Yoshino. Quando Masamune sai do depósito, ele imagina que Aki deve estar ficando vermelho, o que significa que seu plano está funcionando. Ele aprendeu todas aquelas técnicas de sedução com mangás de romance brega e planejava continuar com seu plano. Mais tarde, no caminho de volta para a casa da escola, Masamune caiu em uma armadilha e foi capturado por Yoshino, que perguntou se ele estava tentando se vingar de Aki por chamá-lo de pé de porco. De repente, Masamune se lembra de sua foto com Aki e percebe que Yoshino estava ao fundo. Yoshino então o derruba enquanto explica que sua família serve a família de Aki há gerações. Masamune percebe que foi pego em flagrante. Então ele diz a Yoshino para rir se quiser, mas ele insiste que não se arrepende de tentar dar a Aki um pouco do seu próprio remédio. Para sua surpresa, Yoshino lhe diz para continuar e se oferece para ajudá-lo. No dia seguinte, Masamune observa Aki e suas capangas novamente, então ele decide que não pode confiar em Yoshino, já que ela pode estar levando-o para uma armadilha. Ele então planeja se tornar amigo de e-mail de Aki por conta própria. Nesse momento, Tai corre até ele para verificar se ele ainda está tendo dificuldade em se adaptar à escola, então Masamune decide ajudá-la com sua tarefa para que ele possa praticar pedir e-mails. No entanto, quando vê que não tem nenhum contato salvo, a confiança de Masamune cai para zero e ele corre de volta para a aula. Lá, ele pergunta a Shuri se compartilhar endereços de e-mail significa que a outra pessoa descobrirá o número de contatos que eles têm. Shuri diz que não, então Masamune se acalma e tenta pensar em uma situação em que não seria constrangedor pedir o contato de Aki. Tai de repente anuncia que o comitê de embelezamento da escola perdeu um membro, e eles precisarão de alguém para preencher a vaga, então Masamune rapidamente se voluntaria. Depois da escola, Aki fica surpresa ao ver a cara estúpida dele lá, mas quando as outras meninas começam a bajulá-lo, Aki se afasta e o ignora. Mais tarde, Masamune está preso na tarefa de limpar janelas e lamenta o quanto é difícil impressionar Aki. Ele então se preocupa que ninguém jamais queira sair com ele se descobrirem que ele tinha o corpo de um pneu de caminhão alguns anos atrás. Quando ele olha para baixo, Tai entra e pede desculpas por pressioná-lo com algo estressante. Masamune garante a ela que está tudo bem, então ela se aproxima e pergunta se ele gostaria de ir ao cinema algum dia. A mente virgem de Masamune começa a imaginar as maravilhas de um primeiro encontro, mas quando se lembra de sua vingança, ele recusa Tai. Tai diz que entende e sai correndo da sala. Então, Masamune percebe que ele é realmente popular, o que lhe dá um aumento de ego.
Então, Aki aparece e pergunta se a garota que saiu estava no comitê. Masamune explica que ela só queria falar com ele, então Aki sarcasticamente diz que deve ser bom ser tão popular. Masamune percebe que seu plano está funcionando e diz a ela que a única pessoa com quem ele quer sair é ela. Aki, de forma surpreendente, agradece a Ali, então Masamune aproveita a oportunidade para pedir o contato dela. Aki concorda facilmente, mas diz que seu telefone está sendo consertado e pergunta se podem trocar contatos na próxima vez que estiverem de plantão. Masamune concorda, mas na semana seguinte ele fica esperando sozinho como um tolo. Então ele percebe uma carta que lhe diz onde encontrar a próxima pista. A partir daí, ele segue o rastro por toda a escola até que acaba bem onde começou e olha pela janela. Lá, Aki revela um cartaz que diz que ela recusa e vai embora. De repente, Yoshino aparece atrás dele e diz o quão ingênuo ele é. Ela explica que poderia facilmente arranjar um encontro com Aki e dá a ele o número de telefone dela para provar. No dia seguinte, Tai anuncia que toda a turma terá que fazer aulas suplementares se houver pelo menos uma nota baixa no próximo teste. Tai acha que Masamune não terá problemas, mas Masamune aponta que Shuri não parece estar preocupada. Nisso, Shuri sorri e revela que ele só conseguiu números de um dígito em todas as suas provas intermediárias e espera conseguir 2 dígitos desta vez. Masamune não fazia ideia de que Shuri era tão estúpido quanto parecia, então ele se ofereceu para ajudá-lo a estudar. Mais tarde, na sala de estudo, Masamune pergunta a Shuri o que ele sabe, mas quando Shuri já desiste, Masamune se pergunta que tipo de coisa ele teve que fazer para entrar nesta escola. Neste momento, Shuri explica, orgulhosamente, que ele é uma das 7 maravilhas da escola, quando Masamune ouve uma conversa semelhante acontecendo atrás dele. Ele então percebe que Aki também está ajudando Yoshino a estudar, e Masamune fica surpreso ao descobrir que o jeito avoado de Yoshino não era apenas uma atuação. Aki zomba de Masamune por estar confiante em ensinar alguém quando ele caiu em algo tão simples. Com isso, Masamune se lembra de sua conversa com Yoshino, e como ele acha que ela está do seu lado, ele sugere que eles façam uma aposta para ver se ele e Shuri terão uma pontuação mais alta que Aki e Yoshino. Ele insiste que se ele ganhar, Aki terá que sair em um encontro com ele. Quando Aki pergunta o que ela ganha com isso, Masamune diz que ela pode dar a ele qualquer apelido e ele usará nas costas até se formar. Interessada, Aki acrescenta que ele também terá que pagar pelo almoço dela até ela dizer que já é suficiente. Então Masamune concorda. Shuri pergunta a Masamune se isso foi realmente uma boa ideia, mas Masamune conclui que com a ajuda de Yoshino, seriam 3 contra 1. Mais tarde, Aki observa Yoshino estudar. Então Yoshino a informa que Masamune foi a primeira pessoa a obter a pontuação máxima no exame de transferência. Yoshino de repente se sente menos confiante, então entrega a ela um livro sobre namoro caso seja necessário. Aki fica confusa, mas diz para Yoshino que isso não aconteceria, nem se Thanos surgisse do nada. Enquanto isso, Masamune olha para seu telefone, se perguntando se deveria ligar para Yoshino. Mas quando percebe que é a primeira vez que ele liga para uma garota, ele se pergunta se deveria gastar isso com uma cabeça dura. Felizmente, Yoshino liga para ele primeiro, então ele atende e pergunta se ela vai ajudá-lo com a aposta. No entanto, Yoshino diz a ele que não pode, já que ele acabou de fazer a aposta no local e ela já tinha seus próprios planos. No dia seguinte, Shuri mostra a Masamune mais uma nota de um dígito, então ele promete que, se tudo mais falhar, ele também fará com que Aki lhe dê um apelido embaraçoso. Então Aki e Yoshino se aproximam, e Aki começa a fazer perguntas sobre possíveis questões de teste a Masamune, e ele responde a cada uma sem gaguejar. Masamune percebe que eles estão praticamente empatados, o que significa que tudo se resumirá às suas habilidades. Depois ele continua a ensinar Shuri, que luta para ficar acordado. Uma noite, Aki até vê Masamune ensinando Shuri em um café e fica impressionada com o quanto ele faria por esse encontro. No dia dos testes, Masamune pergunta a Shuri se ele acha que vai conseguir, e Shuri diz que estão tranquilos graças a Masamune. Shuri então sugere que eles almocem, então Masamune vai pegar algumas bebidas. Quando ele chega na máquina de venda automática, ele encontra Yoshino, que diz que lamenta não poder ajudar. Masamune então admite que foi estranho depender dela para uma luta que ele começou, então Yoshino oferece a ele sua bebida, e diz para ele fazer o melhor nos testes. Masamune então se pergunta por que Yoshino estaria torcendo por ele, então ela murmura que não importa mais enquanto ela sai correndo. Depois disso, Masamune se prepara para comer o almoço que sua mãe fez enquanto se pergunta sobre o que foi aquilo. Mais tarde, o teste finalmente começa e Masamune sorri ao ver as perguntas que antecipou. No entanto, de repente, ele sente um ronco em sua barriga. Ele se lembra do momento em que Yoshino disse que não importava mais e se preocupa que a bruxa de 2 caras tenha colocado laxantes em seu café. Enquanto ele se contorce de dor, jura não deixar as garotas escaparem impunes. Após o teste, Masamune vai furiosamente até a classe de Aki, mas acaba indo atrás da garota errada. Quando ele diz que estava procurando por Aki, a garota lhe diz que Aki não apareceu na escola porque estava com febre. Masamune então se pergunta por que Yoshino lhe daria laxantes se já tinham vencido, quando recebe uma mensagem de sua irmã dizendo que os ovos no almoço eram basicamente veneno. Alguns dias depois, Shuri diz a Masamune para dar o seu melhor nas aulas suplementares. Então Masamune se pergunta como ele é o único que ficou preso na aula suplementar quando vê Aki já esperando na sala. Enquanto ele está sentado bem ao lado dela, ele imagina que isso já conta como um encontro. No domingo seguinte, Masamune sai para um encontro de verdade, lembrando da ligação com Yoshino dizendo-lhe que Aki estava disposta a fazê-lo. No entanto, quando Masamune chega ao local do encontro, ele vê Aki em um cosplay de garota mágica e se pergunta por que diabos ela está vestindo aquilo. Nesse momento, um otaku suado se aproxima dela e pergunta se pode tirar uma foto do seu traje, mas Aki não tem ideia do que o cara estranho está falando. Masamune vem em seu socorro e afugenta o perdedor. Então Aki lhe dá o apelido de trapo ácido por ser um homem repugnante. Masamune pergunta por que ela está vestida assim, como um personagem de um livro de colorir,
Então Aki zomba dele por ser inexperiente e não saber que ela usaria um traje no primeiro encontro para descontrair. Depois disso, Masamune liga para Yoshino e pergunta como diabos Aki acabou assim. Então Yoshino explica que Aki acredita em tudo que ela diz ou faz, por isso Masamune deve deixar isso com ela. Masamune pergunta por que ela iria tão longe para ajudá-lo, mas Yoshino diz que precisa ir e desliga. Masamune retorna ao encontro e admite que não. Conhecendo as regras do primeiro encontro, mas aponta que Aki acha que é um encontro real. Nisso, Aki explica que Yoshino lhe disse que depois que ele falhou em seu teste, eles o encontraram tentando cortar os pulsos, e Yoshino disse que ela era a única que poderia salvá-lo. Masamune se pergunta como Aki caiu em uma trama pior do que um filme de Velozes e Furiosos, mas eles continuam com o encontro. Eles vão ao cinema que Aki alugou, mas ela diz pra ele não sentar muito perto dela. O filme acaba sendo um filme de terror perturbador, e no final, Aki tem dificuldade em ficar de pé. Em seguida, eles vão jantar, e Masamune se pergunta como ela pode se empanturrar depois de um filme desses. Ele então se lembra que a Rainha Cruel que ele conhecia era muito mais arrogante, mas ela não comia a quantidade de comida de uma semana de uma família inteira de uma vez. Ele pergunta se era algo com que ela nasceu, então ela explica que começou quando algo terrível aconteceu em seu passado. Nesse momento, uma garotinha se aproxima e pergunta a Aki por que ela parece ter um pequeno cordeiro. Aki então faz uma cena enquanto tenta se explicar, então Masamune a arrasta pra fora antes que ela se envergonhe ainda mais. Do lado de fora, Masamune finalmente diz a Aki que o cosplay de introdução não era uma coisa real. Aki fica triste, então ela vai a uma loja próxima para se trocar. Enquanto está lá, percebe o quanto está envergonhada e grita, fazendo com que Masamune entre correndo nela de roupa íntima. Aki então o soca, causando um coma, onde ele revive as memórias de quando a conheceu. Mais tarde, Masamune acorda no colo de Aki enquanto está deitado em um banco de parque. Quando Aki percebe que ele está acordado, ela o empurra e diz que está indo para casa. Mas antes de ir, Masamune pede desculpas por tê-la assustado. No caminho para casa, Masamune liga para Yoshino, que diz a ele que está ajudando por causa de Aki. Ela imagina que Aki pode se tornar mais modesta se Masamune terminar com ela, o que também a beneficiaria. Masamune então aponta que seu plano de cabeça e colo foi um pouco exagerado, mas quando Yoshino diz que não sabe do que ele está falando, Masamune simplesmente diz que está ansioso para trabalhar com ela e a chama de mestre. Mais tarde em casa, Masamune lê um mangá de romance clichê, onde o personagem principal diz a sua paixão feia que não se importa de se molhar na chuva se fingir que é dela. Quando ele vai para a escola no dia seguinte, planeja tornar sua vingança uma realidade com seu próximo esquema. Durante as aulas suplementares, Masamune senta-se ao lado de Aki e fica olhando fixamente para ela. Aki fica irritada e pergunta por que ele ainda está olhando, então ele responde que só tem olhos para ela da maneira mais brega possível. Após a escola, começa a chover e Aki não tem um guarda-chuva, então Masamune entrega a ela o seu guarda-chuva, dizendo que não se importa de se molhar na chuva se ele fingir que está nadando dentro do oceano dela. Ele então sai correndo pensando que seu plano de bombardeamento de amor está funcionando. Naquela noite, Yoshino dá a notícia de que Aki só acha que ele está sendo um estranho, então ela sugere que é hora de ele mudar as coisas e diz para ele ser o mais frio possível da próxima vez que a vir. Quando Yoshino retorna à mansão, Aki se pergunta por que demorou tanto, mas Yoshino continua fingindo não entender enquanto percebe o guarda-chuva de Masamune. Enquanto isso, Masamune consulta sua Bíblia da Sedução e vê que a garota geralmente percebe como se sente quando o garoto a trata mal, mas ele se preocupa que Aki possa odiá-lo ainda mais se ele o fizer. No dia seguinte, quando Masamune vê Aki, ele se lembra das palavras de Yoshino e decide confiar nela. Aki tenta devolver o guarda-chuva para ele, mas ele passa por ela friamente. Quando se acomoda na classe, percebe que pode ter destruído toda a simpatia que havia conquistado até aquele momento, mas continua com seu plano e a ignora pelo resto do dia. Após a escola, Masamune se depara com Aki e imagina que ela já deve estar sentindo falta de suas frases cafonas, mas ela também o ignora. Ele então tenta ir atrás dela, mas o olhar de Yoshino o avisa para não fazer nada. Desde então, Aki e Masamune continuam a evitar um ao outro, mas Yoshino percebe que Aki fica mais frustrada com o passar dos dias. Uma noite, Aki finalmente confronta Masamune em modo total de princesa cruel. Masamune tenta correr para as colinas quando Aki o atinge com seu guarda-chuva e o impede de fugir. Masamune finalmente se liberta e corre, mas Aki o puxa pela gravata e o repreende por ser cabeça de vento. Mas quando ela se acalma, pergunta por que ele a estava ignorando. Masamune quase cai de amores por seu rosto tímido, mas mantém o plano e diz que foi de propósito. Aki pergunta por que ele faria isso, mas antes que Masamune possa dizer que gosta dela, Aki exige saber o que ele gosta nela. Tudo o que Masamune consegue pensar são as coisas que a tornam o diabo encarnado, então ele simplesmente diz que gosta de tudo nela. Aki está quase convencida, então Masamune de repente sai correndo para ligar para Yoshino antes de estragar ainda mais. Naquela noite, Masamune implora para Yoshino ajudá-lo a pensar em algo para dizer, então no dia seguinte, Masamune aparece com uma carta para que sua boca grande não estrague tudo. Antes que ele possa colocá-la em seu armário, Aki aparece, pega a carta e a joga no lixo. Ela diz a ele que o despreza e o impede de se explicar enquanto ela sai correndo. Yoshino sai das sombras como o Batman. Então Masamune explica que Aki estava agindo de maneira completamente diferente de antes. Ouvindo isso, Yoshino diz a ele para deixar com ela, explicando que nada do que ele disser chegará até ela, já que ele não consegue nem explicar por que gosta dela. Após Yoshino sair, Masamune se pergunta de quem é essa vingança e decide que não poderia ficar de fora dessa. Enquanto isso, Aki está em um playground em pânico, pois nunca faltou a aula. Ela então culpa Masamune por entrar em sua cabeça ao lembrar como o viu conversando com Yoshino depois que ele a deixou.
Aki então joga seu guarda-chuva enquanto lamenta sabendo que acabaria assim. Nesse momento, Yoshino aparece e pergunta a Aki se ela está triste por estar conversando com Masamune. Aki fica na defensiva e afirma que não poderia estar triste por causa de um narcisista convencido. No entanto, quando Yoshino segura seu rosto para confortá-la, Aki percebe que de alguma forma sempre foi tão perspicaz quando se trata desse tipo de coisa. De qualquer forma, ela insiste que nunca mais ficará triste por causa de um cara, lembrando-se da última vez que ficou. Enquanto Aki continua com seu desabafo delirante, Yoshino garante a ela que Masamune só tem olhos pra ela, e imagina que Aki deve gostar dele também. Aki tenta negar, mas quando se vira, Yoshino já foi embora. Depois que Aki chega em casa irritada, admite que sempre machucou as pessoas pra não se machucar, mas agora não consegue dizer se Masamune gosta dela. De repente, Masamune chama por Aki quando um carro quase a achata como uma panqueca. Felizmente, ele a segura a tempo e pergunta o que aconteceu com ela. Aki insiste que ele não se importa, mas Masamune diz que não sabe o que faria sem ela. Naquele momento, Aki baixa a guarda e está prestes a dizer a Masamune como se sente quando são interrompidos pelo dono do carro que quase a atropelou. De repente, a garota pula nos braços de Masamune e diz que está ansiosa para vê-lo. Masamune se pergunta quem é a maluca atraente enquanto ela anuncia que encontrar com ele é tudo pelo que reza dia e noite. Quando ela acerta seu nome, Masamune se pergunta o que diabos está acontecendo, mas ele diz a ela que deve estar confundindo com outra pessoa. Naquele momento, o mordomo dela diz que é hora de ir, então a garota espera vê-lo em breve e sai. De repente, Masamune sente a aura mortal de Aki atrás dele enquanto ela pergunta quem é a garota. Quando Masamune diz que não sabe, Aki manda ele morrer e se afasta. No dia seguinte, na hora do almoço, Masamune enfrenta a loucura do almoço só para conseguir os pedidos favoritos de Aki. Depois ele os leva para o depósito da academia, pensando que ela não poderia recusar comida. Mas antes que ele possa se aproximar, Yoshino aparece e começa a atirar nele sob as ordens de Aki. Ela então pergunta o que ele poderia ter feito para deixar Aki tão bravo. Então Masamune explica a estranha situação com a garota. Yoshino atira nele mais algumas vezes e lembra que ele não deveria interferir, então ela foge misteriosamente. Masamune decide fazer as coisas do seu jeito e tenta planejar seu discurso para Aki. Mas quando a imagina como Darth Vader, ele não consegue entrar e apenas deixa a comida na porta. Assim que ele sai, a porta se abre e Aki pega a comida. No dia seguinte na escola, Masamune continua a se perguntar quem é a garota estranha, e percebe que ela é realmente o tipo dele. No entanto, ele lamenta que Aki não lhe dê a chance de explicar. Então, um novo aluno transferido entra, e é Neko que imediatamente sorri para Masamune. Quando Neko vai para o seu lugar, toda a classe fica admirada com o quão majestosa ela é. Após a aula, Masamune tenta falar com Neko, mas todas as meninas a cercam e perguntam sobre a escola anterior dela. Ele espera até depois da próxima aula, mas a mesma coisa acontece novamente e pelo resto do dia. Eventualmente, os outros meninos ficam irritados porque as meninas continuam monopolizando o Neko. Então eles tentam enviar Shuri para se infiltrar na gangue, mas Masamune se oferece para ir no lugar. Quando Masamune se aproxima, as garotas não conseguem acreditar o quão perfeito foi seu timing. Então Tai explica que Neko acabou de revelar que ela se transferiu para a escola delas por causa dele. As garotas a encorajam a expressar seus sentimentos. Então Neko explica que 3 anos atrás ela ficou no frio pedindo doações, mas todos a ignoraram como se ela estivesse vendendo ingressos para o quarto filme do Thor. No entanto, Masamune foi o único ali a entregar um casaco e fazer uma doação. Quando ela chamou por ele, ele simplesmente disse para ela se vestir mais quente e de alguma forma ele instantaneamente se tornou um anjo aos olhos dela. Masamune se pergunta de que tipo de ácido ela está falando, já que ele ainda estava grávido e feio 3 anos atrás. No entanto, quando até os caras acreditam na história, Masamune leva Neko para conversar em particular. No caminho, Neko avisa Masamune para ir mais devagar e de repente desmaia e começa a sangrar pela boca. Masamune começa a entrar em pânico, mas quando a Ju ajuda ele a levantar, um pacote de ketchup cai e o truque é revelado. Neko garante a ele que pelo menos amarca os ingredientes naturais, mas Masamune mal controla o impulso de calar a boca dela com fita adesiva. Ele pergunta por que ela diria uma mentira dessas quando ele não a conhece, então Neko pede para ele manter a verdade em segredo entre eles, mesmo que ele não se lembre dela. Masamune quase cede ao quão fofa ela é, mas quando ele se lembra de seu ódio ardente por Aki, ele rejeita Neko e diz que já gosta de alguém. Neko começa a chorar, mas começa a fazer perguntas sobre sua paixão. Quando Masamune revela que é unilateral, Neko pede para ver quem é, então eles sobem para a sala de aula e Masamune a aponta, pensando que Neko desistirá quando ver o quão bonita Aki é. No entanto, Neko sussurrou que ela não seria um problema, e foi direto até ela para se apresentar. Masamune corre para impedi-la, mas antes que ele possa, um aluno abre uma janela e o vento levanta a saia de Neko, fazendo com que Masamune e Aki percebam que ela não está usando roupas íntimas. Depois, Neko se volta para Masamune e explica que ela está apenas muito consciente de sua saúde lá embaixo. Mas antes que Masamune possa processar que loucura é essa, Aki se levanta e sai da classe furiosa. Masamune corre atrás dela e tenta explicar que não a conhece, então ele agarra Aki, mas quando ela tenta se soltar, acaba acertando um soco em um professor que os pega por matar aula. Graças a isso, o professor os sentencia a limpar a piscina depois da escola. Depois da escola, Masamune e Aki retomam suas tarefas de limpeza, mas Aki o avisa para ficar longe dela. Masamune fica irritado com sua atitude irritante, então ele pega uma mangueira e a molha, alegando que foi um acidente. Aki então tira a jaqueta e Masamune observa sua falta de curvas.
De repente, ele percebe que ela está lutando com um balde de água enquanto explica que planejava derramá-lo acidentalmente sobre ele. Masamune a lembra de que ele não está vestindo um traje de banho, então ela molharia a cueca dele. Então Aki diz que ele pode ficar sem roupa íntima com Neko. De repente, Aki perde o equilíbrio e cai na piscina. E enquanto ela luta, Masamune percebe que a idiota não sabe nadar, então ele pula atrás dela. Assim que ele a leva para um lugar seguro, Aki lembra-lhe que ele não queria se molhar, então Masamune diz que seu corpo meio que se moveu sozinho. Quando Aki percebe que não passou disso, Masamune insiste que se ele dissesse que foi porque gostava dela, ela não acreditaria, então ele pede desculpas por ter ido longe demais. Masamune se pergunta por que está se sentindo tão irritado com isso, quando Aki de repente pede que ele prove. Quando Masamune pergunta o que seria necessário, Aki diz para ele beijá-la. Enquanto isso, Yoshino espera no sol porque Aki está atrasada. De repente, Neko aparece e pergunta se ela sabe onde Masamune está. Yoshino se pergunta por que Neko está perguntando a ela. Então Neko diz que achou que ela seria a melhor pessoa para perguntar, mas Yoshino insiste que não sabe onde ele está. De volta à piscina, Aki insiste que beijar é o mínimo que ele deveria poder fazer se gostar dela, mas Masamune congela, pois isso arruinaria seu plano para o grande final. Em sua visão, Aki diria a ele que o ama e iria para um beijo, mas ele a recusaria e sairia com sua missão cumprida. Quando Masamune permanece em silêncio, Aki fica brava e tenta ir embora, então Masamune a puxa para perto. Ele então decide imaginá-la como um pedaço de carne, e acha que seria mais fácil do que olhar para o rosto dela, mas quando ele vai para o beijo, Aki dá um soco nele. Masamune exige saber o que foi aquilo, então Aki fica tímida, mas Masamune exige uma explicação. Justamente então, Tai e outros membros do time de natação aparecem e perguntam por que eles estão ali, então Masamune explica que estavam cumprindo sua punição quando decidiram mergulhar. Tai acredita na história e Masamune fica contente por ter escapado de mais uma enrascada, então Tai diz a ele que está ali para o treino de natação e deseja boa sorte com a limpeza. Depois que Aki sai da piscina e diz que aceita que ele a ama, ela então pergunta, e daí? E se afasta, deixando Masamune furioso. Mais tarde, Masamune se pergunta qual é o problema de Aki, já que ela pediu o beijo, quando Neko aparece e diz que está procurando por ele. Quando Masamune diz que não tem energia para sair, Neko tira uma garrafa e serve uma bebida quente para ajudá-lo. Curioso, Masamune toma um gole e fica surpreso por ser salgada, então Neko explica que colocou os melhores ingredientes para ajudar com a desidratação. Masamune gosta da bebida e toma mais, então Neko começa a reclamar sobre quais vitaminas e nutrientes são importantes para o corpo. Masamune diz que prefere usar exercícios e dieta antes de recorrer a medicamentos, então Neko concorda que é ideal e faz beicinho. Ele então pergunta o que ela gosta nele, pensando que pode virar a situação a seu favor. Como essa foi a pergunta difícil que Aki fez a ele mal pode esperar para dar uma bronca em Neko quando ela der uma resposta superficial porque ela realmente não o conhece. No entanto, Neko diz a ele que gosta do fato de ele ser tão modesto que não percebe seus próprios encantos. Masamune está surpreendentemente atraente, então Neko diz a ele para ser mais confiante, já que ele é uma pessoa adorável, e se afasta. Masamune percebe que ela é mais difícil do que ele pensava, então ele se pergunta se precisa ser tão ousado quanto ela. Enquanto isso, Yoshino observa Neko secretamente, esperando eliminá-la pela raiz porque ela é muito perigosa. Ela então a segue até um bairro onde perde seu rastro. Lá, o mordomo de Neko pergunta a Yoshino o que ela quer com Neko, então Yoshino muda para o modo cabeça de vento. Neko aparece e diz que Yoshido é uma conhecida dela que trabalha para Aki. Mas quando Yoshido insiste que não sabe de nada, Neko diz para ela largar o comércio. Yoshido então pergunta por que ela está tão obcecada por Masamune. Então Neko diz que ele a salvou no passado, mas Yoshido não acredita. Mais tarde, Masamune vai para casa planejando usar a frase de Neko em Aki. No entanto, quando ele entra, ele ouve mais barulho do que o normal e fica chocado ao encontrar Neko e Yoshino cozinhando com sua micromãe. Masamune conclui que deve ter entrado na casa errada, mas lembra que sua querida mamãe está lá. Então não tem escolha a não ser aceitar. Ele imediatamente agarra Yoshino e sobe para perguntar o que está acontecendo. Acontece que a mãe de Masamune encontrou as meninas na vizinhança, e quando percebeu que elas estudavam na mesma escola que ele, obrigou-as a entrar com ela. Masamune pede desculpas pelo crânio grosso e vazio de sua mãe, mas diz a Yoshino que eles deveriam partir enquanto ele esconde as evidências de seu passado gordo. Yoshino aponta que seu quarto deixava claro que ele só pensava em malhar, então Masamune insistiu que não podia fazer pausas no caminho para se tornar um cara atraente. Nesse momento, Neko entra na sala e a chama de incrível para a reabilitação, mas Masamune rapidamente a empurra para fora e pergunta o que ela precisa. Neko então diz que a comida está pronta. Quando ele desce, ele vê que eles estão todos cobertos de calorias novamente. Lá, a irmã de Masamune diz que está surpresa que ele realmente deixaria seus amigos virem até sua casa, e quando Neko pergunta por quê, o pequeno fofoqueiro quase revela seu segredo sobre seu passado como uma pessoa de calorias. Masamune então muda de assunto para manter a boca da irmã fechada, e sua mãe sugere que todos comam. Masamune tira a casca do camarão assim que Neko tira uma tonelada de remédios para tomar antes de comer. A humilde múmia diz a eles que deveriam aproveitar suas refeições, mas Masamune lamenta que as calorias são um problema, enquanto Neko insiste que os nutrientes são importantes. Felizmente, a humilde múmia não tem problemas com Yoshido, que está disposta a se empanturrar. Chinatsu então sugere soltar alguns fogos de artifício depois, e as meninas concordam com a ideia. Momentos depois, Chinatsu veste um yukata enquanto solta os fogos de artifício, então Masamune está pelo menos grato por ela ter conseguido fazer Neko sair de casa. Yoshino diz a Masamune que não gosta de fogos de artifício, porque Aki uma vez a usou como cobaia para testar quantos fogos de artifício são necessários para voar até a lua.
Masamune sente pena dela, então ele prepara alguns fogos de artifício em forma de cobra para ela assistir. Ele então vê Neko ajudando Shinatsu com seu kimono e não pode deixar de notar como ela está fofa. Neko se junta a ele e diz que nunca se divertiu tanto, então a múmia quieta traz uma melancia como lanche. Shinatsu sugere que façam um concurso de cuspe de melancia, então Yoshino se junta a eles e Neko ri de como eles parecem ridículos. Masamune percebe que eles poderiam ter tido um relacionamento diferente se Neko não fosse tão mentirosa, e ele não quisesse vingança contra Aki. Mais tarde, Neko se troca no andar de cima quando encontra o quarto de Masamune novamente. Quando ela termina, Masamune a despede e espera que ela nunca volte. Então ele pergunta a Yoshino se ela precisa que ele a acompanhe até em casa. Yoshino lembra a ele que isso daria a Aki a ideia errada, então ele a acompanha até uma estrada principal onde ela pode pegar um táxi. Lá, Yoshino avisa Masamune para não se deixar envolver pelos planos de Neko. Enquanto isso, ao voltar para casa, Neko segura a foto de Masamune gorducho e insiste que eles são mais parecidos do que ele pensa. Alguns dias depois, os alunos comemoram enquanto oficialmente começam as férias de verão. Nesse momento, Aki entra na sala e bate um panfleto na mesa de Masamune, perguntando o que ele está tentando fazer ao convidá-la para a praia. Masamune pensa que, como não terão aulas por 40 dias, ele adotará uma abordagem mais ousada graças ao que aprendeu com Neko. No entanto, Aki diz a ele que já tem planos de ficar na vila da ilha e convidar Shuri em vez disso. Mas como Shuri é um submisso sem coragem, ele insiste que não quer ir a menos que Masamune vá com ele. Masamune usa isso a seu favor e insiste que eles são um pacote, então Neko se inspira nele e insiste em ir se Masamune for também. Do nada, Tai diz que adoraria se juntar a eles, então Masamune pergunta a Aki se ela prefere levar todos eles ou passar o tempo em sua praia particular sozinha. Irritada, Aki pensa bem e concorda. Alguns dias depois, o grupo segue para a ilha em um navio, então Yoshino se aproxima de Masamune quando ele está sozinho. Ela explica que tem pesquisado sobre Neko, mas não consegue encontrar nada comprometedor sobre ela, então não sabe por que ela é obcecada por ele. Masamune não sabia o que fazer com isso, mas ele assegurou a Yoshino que seu único objetivo era se vingar de Aki. Então Neko não seria um problema. No entanto, Yoshino não está convencida, então ela avisa que se ele não fizer algo sobre Aki na viagem, ela contará tudo para Aki. Mais tarde, o grupo chega à vila e fica impressionado com o quanto ela é incrível. Mas Masamune está muito ocupado se perguntando se Yoshino realmente revelará seu disfarce. Aki conta aos caras que a secretária de seu pai, Yusaki, será a acompanhante deles e já havia chegado antes deles. Enquanto isso, Yusaki estava terminando com seu relacionamento de longa data por ser um pouco bipolar e meio maluca. Nesse momento, a empregada anuncia que Aki chegou, então Yusaki vai ao encontro dela, pensando que é a única que pode confortá-la. No entanto, quando sai para cumprimentar as meninas, ela nota Masamune e pergunta a Aki o que um garoto está fazendo lá. Masamune percebe que não tem tempo a perder, e como Aki gosta de se exibir na frente de outras mulheres, ele solta que está namorando Aki. Aki joga sua mala nele e o avisa para não contar mentiras que chocariam o diabo. Mas Yusaki diz a Aki que é bom que ela tenha superado sua fase de odiar homens. Ela a elogia por escolher um namorado bonito e sugere que isso pode ajudar com a falta de desenvolvimento no peito. Nisso, Aki entra na brincadeira e diz que não queria fazer um grande alarde sobre isso. Depois, ela puxa Masamune para dentro. Aki repreende Masamune por colocá-la em uma situação complicada, mas Masamune está grato por ter entendido a situação corretamente e pela secretária sexy ter colaborado. Aki então diz a Masamune que o acordo é para quando eles estiverem na ilha e o avisa para não exagerar no ato. Mais tarde, Masamune exibe seus abdominais para impressionar as garotas, mas todos estão mais focados no mergulho de Taz no oceano. Masamune está feliz que Shuri não usou um biquíni na praia, mas Shuri insiste que ele é um garoto, pelo menos por fora. Neko então agarra Masamune e pede para ele reaplicar o protetor solar, mas Masamune se preocupa que seu progresso com Aki seria arruinado se ela o visse olhando para os seios de Neko. De repente, Aki os separa e diz a Neko para parar de fazer truques baratos no namorado dela. Ela então aponta que se Yusaki os visse, pensaria que Masamune era um canalha infiel e que Neko estava sendo enganada, o que não seria bom para a família dela. Neko concorda em se afastar, então Aki agarra Masamune e o leva para algum lugar privado para cumprir suas tarefas de namorado. Quando estão completamente sozinhos, ele se pergunta se ela quer se molhar sem água. Mas Aki na verdade diz para ele pegar alguma comida de Uzaki, já que não faz sentido fingir quando ninguém pode vê-los. Irritado, Masamune volta para casa, decidido a encontrar algo para levar seu plano um passo adiante. Ele então encontra Uzaki e pede para ela fazer o almoço para Aki. Em seguida, Masamune pergunta se há algum lugar divertido na ilha, então Uzaki começa a listar clubes e lounges que eles poderiam experimentar. Mas Masamune pede que ela mantenha as sugestões adequadas para todas as idades. Uzaki então sugere um teste de coragem, e quando Masamune se lembra do quanto Aki é ruim com coisas assustadoras, ele acha que é o plano perfeito. Depois Masamune agradece e sai, mas quando ele parte, as verdadeiras intenções de Uzaki de arruinar a chance de Aki no amor são reveladas. No ano em que foi contratada pela primeira vez pela família Itagaki, ela tinha acabado de ser rejeitada por mais um pretendente que não lidava bem com o comportamento excêntrico, quando ouviu Aki chorando em um banco próximo. Uzaki perguntou o que aconteceu com o menino em forma de donut com quem ela estava brincando, então Aki explicou que ele a deixou e insistiu que não precisava de mais ninguém como ele. Desde então, Uzaki gostava de ver Aki seguir o caminho sombrio do ódio aos homens, por isso agora ela odiava a ideia de amar um galã como Masamune. Naquela noite, o grupo chega numa casa abandonada onde apenas Tal parece suspeitamente feliz por estar lá.
Masamune levanta pedaços de papel para determinar como eles entram, assim o grupo recebe números de 1 a 6. Depois, Masamune observa feliz enquanto Yoshino entra, sabendo que a ordem de entrada havia sido completamente manipulada para que Aki ficasse com medo demais para se mover e ele seria o próximo a entrar e salvá-la. Em sua fantasia, ela desejaria que ele fosse seu namorado para sempre e ela iniciaria o beijo. Mais tarde, dentro da casa, Uzaki espera pacientemente por Masamune, esperando assustá-lo com sua máscara de rosto de fantasma para que Aki veja como ele é patético e deixe de amá-lo. De repente, um psicopata com uma máscara de hóquei e uma motosserra aparece e começa a perseguir a cara de fantasma do Uzaki. Uzaki então corre além de Aki, que desmaia de medo. Quando Masamune chega, ele se pergunta quem é a ameaça de cara de fantasma, mas quando ela grita, ele percebe que é Uzaki. Uzaki continua sua fuga assustada enquanto sai correndo de casa, não querendo morrer para que ninguém descubra sua verdadeira idade. No entanto, ela de repente encontra Neko, que parece estar sangrando pela boca de novo. Então ela corre para o outro lado e acaba batendo em um poste. Mais tarde, Uzaki acorda e encontra Masamune carregando-a. Lá, Masamune pede desculpas por envolvê-la em seus planos enquanto admite que ele e Aki não estão realmente namorando. Uzaki percebe que Masamune é um bom garoto afinal. Então Masamune diz para ela não contar a Aki que ela sabe. Depois, ao retornarem ao continente, Yoshino se aproxima de Masamune e o elogia por ter finalmente um plano decente. Ela acha que Neko deve finalmente entender a situação, então concorda em não contar para Aki, mas o avisa para não baixar a guarda. Alguns dias depois, Masamune se tortura com sua rotina usual de exercícios quando de repente recebe uma ligação de Aki. Mais tarde, ele se encontra com Yoshino e diz a ela que Aki quer entregar pessoalmente algumas das bagagens que ele esqueceu na ilha. Quando Masamune começa a se sentir convencido, Yoshino o avisa para pensar mais cuidadosamente sobre isso, pois um único erro pode atrasá-lo ainda mais. Depois, Masamune volta para casa para fazer alguns trabalhos de casa quando percebe que sua foto de porco está faltando. Ele então se lembra do outro dia quando Neko veio e conclui que ela deve ser a responsável. No dia seguinte, Masamune agradece a Aki por devolver suas coisas pessoalmente. Então ela explica que teria entregue, mas Uzaki começou a fazer muitas perguntas. Aki então avisa Masamune que ele se arrependerá se continuar a se aproximar dela, o que o lembra de como ela costumava ser anos atrás. De repente, ele percebe que Neko deve ser capaz de dizer que a garota na foto é Aki e a batata com olhos é ele. Aki tenta conversar com Masamune, mas ele está ocupado demais se perguntando por que Neko roubaria sua foto e não diria nada sobre isso. Aki então grita para Masamune que sairá feliz, já que é tão incômodo para ele falar com ela. Depois de ser deixado para trás, Masamune percebe que isso era exatamente o tipo de coisa que Yoshino havia lhe avisado, então não seria uma boa ideia deixar as coisas como estão. Logo depois, ele recebe uma ligação de Neko, que diz que está sozinha em casa, então ele pergunta se pode ir até lá. Mais tarde, Masamune chega do lado de fora do apartamento dela e Neko o recebe animadamente. Masamune fica nervoso quando percebe que essa seria sua primeira vez oficial dentro do apartamento de uma garota, mas ele toma coragem e entra. Dentro, Masamune vê como o apartamento é impressionante, então Neko casualmente diz que é uma residência secundária que seu pai usa para trabalhar. Ela então pergunta o que trouxe Masamune ali tão de repente, mas o idiota nem tinha pensado em uma desculpa para aparecer. Ele diz que estava apenas na vizinhança, então Neko aceita já que ela está mais sedenta do que um solteiro no Tinder. Masamune de repente pede para usar o banheiro, então Neko diz a ele que fica no final do corredor. Mas em vez de ir lá, ele se esconde em um dos quartos que ele imagina ser de Neko por causa de todos os comprimidos. Quando ele olha ao redor, vê muitas coisas de romance erótico, o que explicaria por que ela não está bem da cabeça. Então ele encontra o mesmo mangá que ele usa como guia de conquista. De repente, Neko aparece atrás dele e pergunta se encontrar o banheiro foi muito difícil. Ela então nota o mangá e admite que pediu ao mordomo para comprar o mesmo, depois de vê-lo no quarto dele. Masamune percebe que ela acabou de admitir que entrou furtivamente no quarto dele, então ele pergunta se por acaso ela tirou uma foto dele também. Neko admite e tira a foto de seus montes do prazer, dizendo que não pôde evitar porque ele era muito fofo. Masamune fica chocado ao ouvir isso, então ele lembra a ela que ele parecia uma almôndega ambulante, mas ela segura a mão dele enquanto diz que não há nada de errado em estar acima do peso. Nesse momento, Masamune baixa completamente a guarda e ela o beija. Quando Masamune não resiste, ela o empurra para uma posição de fazer bebês, assegurando-lhe que seu mordomo estará fora o dia todo. Masamune começa a se perguntar se sua vingança ainda importa, mas quando ele se lembra de todas as coisas cruéis que Aki fez com ele, incluindo o golpe final onde ela o chamou de pé de porco, ele fica ainda mais irritado. Nesse momento, ele diz a Neko que foi intimidado por ser gordo e ter uma má personalidade, e que as pessoas só se aproximaram dele porque ele era rico. Em seguida, ele aponta que Neko não poderia gostar dele genuinamente, então ele não gostaria de continuar com alguém que não é sério. Masamune pega a foto e começa a sair, então Neko pergunta se ele está escolhendo Aki, ao que Masamune revela que é sua vingança. Depois, Masamune se sente horrível enquanto Neko chora sozinha em seu quarto. No dia seguinte, Masamune se encontra com um grupo parecendo que foi mastigado e cuspido. Shuri aponta que ele parece ter perdido peso novamente, mas Masamune não dá importância. Shuri então diz que a única pessoa que falta é Neko, então Masamune se preocupa com o quão estranho seria vê-la, mas Tai informa ao grupo que ela não vai vir. O grupo entra no parque e todos se divertem muito, exceto Masamune, que ainda se sente péssimo. Depois ele se encontra com Yoshino, e ela diz que Aki estava em algum canto devorando sorvete como se sua vida dependesse disso. Ela então pergunta por que ele e Aki parecem estar agindo de maneira estranha, mas Masamune se lembra vagamente de Aki ficando irritada. Quando o resto do grupo os alcança, começam a ir para casa quando o mordomo de Neko chega dirigindo e vai direto para Masamune.
Ela diz ao grupo que Neko desapareceu e pergunta a Masamune o que ele fez com ela, já que ela não estava no apartamento naquela manhã. Masamune se pergunta qual é o grande problema que o mordomo revela que ela deixou para trás todos os seus medicamentos de controle de convulsão. Masamune pergunta se ela está doente, então o mordomo aponta que nenhuma pessoa normal precisaria de todos os remédios que ela toma, fazendo Masamune lembrar de todas as coisas estranhas que Neko fazia, e perceber que não era uma atuação. Ele então percebe que ela os enganou de propósito para que eles não pensassem que ela era fraca. O mordomo pergunta a Masamune o que ele fez com ela, já que ele sabe que ele esteve no apartamento no dia anterior. Todo o grupo está chocado, incluindo Aki. Então Masamune explica que ele formalmente disse a Neko que não poderia sair com ela porque escolheu Aki. No entanto, todos ignoram a confissão dramática de Masamune e começam a pensar em maneiras de encontrar Neko. Aki sugere que o mordomo os leve mais perto do apartamento, depois ela diz a quem não couber no carro para ir com Masamune, já que ele obviamente sabe onde fica o apartamento. O resto do grupo se dirige para o carro, então Yoshino diz a ele que não consegue acreditar que ele foi ao apartamento de Neko e também entra no carro. Masamune não consegue acreditar que ele importava tão pouco para Aki, mas ele decide focar em Neko. Enquanto isso, o resto do grupo procura na área próxima ao apartamento dela, mas após horas de busca, Yoshino informa a Masamune que ainda não a encontraram. Com isso, Masamune deduz que há ainda um lugar para procurar e acaba na escola deles, onde ele acaba encontrando Aki novamente. Masamune quase pensa que está sonhando, mas seu peito plano e boca suja o trazem de volta à realidade. Masamune explica que, como ela viajou de carro, a escola era o único lugar que ela conheceria bem, mas Aki diz que já procurou em todos os lugares sem sucesso. Então, Masa. Masamune pergunta por que ela iria tão longe por Neko se não gostasse dela. Então Aki admite que não gosta, mas afirma que se sente mal por ela, já que é triste ter a pessoa que você gosta olhando para o outro lado. Ouvindo isso, Masamune se pergunta por que Aki mesma rejeitaria brutalmente os pobres admiradores que veneram o chão que ela pisa e lhes dá apelidos horríveis. Como isso é basicamente o que ela fez com ele todos esses anos atrás, Masamune se vira e pergunta a Aki se ela se lembra do apelido Pé de Porco, determinado a contar-lhe a verdade. No entanto, antes que Aki possa responder, Masamune é acertado na cabeça por um avião de papel, e eles notam outros vindo do telhado. Masamune imediatamente se lembra de Neko contando a ele sobre sua parte favorita do mangá. Ele começa a correr em direção à escola porque no mangá, a heroína é rejeitada por sua paixão, então ela vai para o telhado com cartas de amor e as joga como aviões. No entanto, sua paixão corre para detê-la assim como Masamune faz com Neko. Masamune avisa para não fazer o mesmo que a heroína fez, então Neko admite que não tem força e desmaia nos braços de Masamune. Quando Aki chega no telhado, Masamune diz a ela para contatar o mordomo. Mais tarde, o grupo espera no hospital quando o mordomo sai e diz a ele que ela está estável. Ela então diz a Aki que Neko gostaria de falar com ela, o que a surpreende. Enquanto ela entra, Masamune se pergunta se fez a coisa certa ao rejeitá-la por sua vingança. Logo em seguida, Aki interrompe seus pensamentos e diz que Neko também quer vê-lo, então ele vai para o quarto dela e ela alegremente sugere que eles falem sobre o passado. Na escola anterior dela, todas as meninas ficavam impressionadas com ela. Então, uma delas a convidou para a vila delas naquele final de semana, e Neko aceitou o convite com alegria. A menina mencionou animadamente andar a cavalo e jogar tênis, mas as outras meninas informaram que Neko era frágil demais para tentar tais atividades, o que deixou Neko triste. Depois, o avô de Neko contou a ela sobre uma cirurgia que ela poderia tentar para ajudar em sua condição. Então Neko concordou em fazê-la com a condição de que ela pudesse se apaixonar primeiro. No presente, Masamune pergunta por que ela o escolheu em particular, então Neko diz que apenas escolheu sua foto aleatoriamente da lista que tinha de pretendentes possíveis. Masamune insiste que nunca ouviu falar sobre ser um possível pretendente de alguém. Então Neko aponta que não é estranho que famílias ricas ofereçam seus filhos em segredo. Masamune pensa que isso explicaria por que Yoshino não descobriu nada em sua pesquisa, então ele pergunta a Neko como foi tentar se apaixonar. Neko diz que achava que ele e Masamune eram exatamente iguais, já que ele também fala sobre amor para alcançar seu objetivo. Mas a verdade era superficial e vazia, por isso seus sentimentos não o atingiram. No entanto, ela insiste que não tem arrependimentos, pois conseguiu experimentar o amor não correspondido e a dor da rejeição. Ela então diz a ele que vai para um lugar distante e agradece pelas lembranças. Enquanto isso, enquanto as meninas esperam, Tai confessa a tia Yoshino que ela também gostava de Masamune, mas Yoshino apenas se surpreende que ela ache isso uma novidade. Tai diz que não se arrepende de ter escondido seus sentimentos, já que pode sair com elas, mas se pergunta como Aki se sente em relação a Masamune. Yoshino explica que Aki está apenas triste porque sua barriga chegou ao limite novamente, mas ao olhar mais de perto, percebe que algo mais pode estar deixando-a triste. Nesse momento, Masamune retorna do quarto, então Aki se apressa para falar com ele, mas Masamune simplesmente passa por ela e sai. Mais tarde, o mordomo informa Neko que o grupo foi embora e pergunta se ela realmente está bem em deixar Masamune ir. Então Neko diz que sim, enquanto segura outra foto. Anos atrás, Neko também era construída como um Oreo, então suas famílias acharam que seria fofo tirar uma foto juntas, e foi quando ela conheceu Masamune pela primeira vez. Enquanto isso, Masamune caminha para casa e admite que não podia confiar em Neko porque sabia que havia algo estranho nela, então ele imagina que é onde ele também acabará com Aki. No entanto, Masamune se recusa a vacilar e insiste em fazer Aki olhar para ele para depois descartá-la da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, Aki sai da sua mansão para pensar, então ela se lembra de sua conversa com Neko, que lhe disse que Masamune estava sendo completamente sincero e pergunta que razão ela poderia ter para rejeitá-lo. Nisso, Aki começa a se perguntar se ela também deveria gostar dele, mas ela não consegue mostrar afeição por um bobo como Masamune. Ela então lembra de seu tempo com um menino gordinho de suas memórias e insiste que era amor verdadeiro.
Enquanto isso, na casa de Masamune, ele faz as malas para voltar ao treinamento para poder seguir seu plano original. Ele sai de casa determinado, enquanto Chinatsu se pergunta o que há de errado com ele. De volta à mansão, Aki de repente vê um estranho nas sombras, mas quando a pessoa se aproxima, ela pensa que é a gordinha dos seus sonhos. Após a reunião, o falso Masamune entrega ao mestre da casa uma carta de seu avô que afirma um acordo com a família Adagaki para ele se casar com Aki. Ao ouvir isso, Yoshino imediatamente liga para Masamune, mas o telefone dele está sem sinal, pois ele está ocupado se exercitando no meio do nada. Dias depois, os alunos voltam à escola e Aki volta a cozinhar para os admiradores que ousam confessar seu amor por ela. Depois ela se reúne com suas cúmplices, Sonoka e Kikuna, que perguntam se ela realmente deveria ter rejeitado o as do time de beisebol. No entanto, quando Aki insiste que ele era apenas um cabeça de músculo, as garotas a elogiam por ser uma bruxa de coração frio que impiedosamente dá um não a todos. Aki aponta que ela sempre fazia isso de qualquer maneira, então sua terceira amiga Mary aparece e destaca que ela estava passando mais tempo com Masamune do que com elas, chocando as outras garotas. Aki tenta se defender quando o falso Masamune aparece. As garotas se perguntam quão bobo ele poderia ser para se aproximar da bruxa má do oeste enquanto tinha a forma de um marshmallow. Mas quando Aki diz que não se importaria de passar um tempo com ele, as garotas compartilham um ataque cardíaco. Depois, Aki sugere que eles vão completar a papelada de transferência dele. Então eles saem, deixando as garotas se perguntando onde no multiverso elas estão. Lá, Mary sugere que elas tinham Aki errado o tempo todo, e que ela na verdade era apenas uma chubby chaser. Enquanto isso, Masamune entra na sala de aula, se sentindo bem quando vê Neko e se pergunta o que ela está fazendo lá. Eles saem e Neko explica que já fez a cirurgia e se recuperou no hospital por mais de um mês. Então pôde voltar à escola. Ela então pergunta a Masamune o quão mais próximo ele chegou de Aki, mas Masamune confessa que esteve treinando o tempo todo. Nesse momento, Neko vê Aki como uma pessoa de peso e o avisa que ele perderá sua chance se esperar muito. No entanto, quando Masamune vê o pedaço de terra que o cara chama de estômago, Masamune garante a Nekotube que não poderia ser possível. Mais tarde, após a aula, Shiori pergunta a Masamune se ele gostaria de voltar para casa juntos, mas Masamune sai para entregar a Eki seu presente do interior. No entanto, quando ele chega na sala dela, vê o travesseiro ambulante monopolizando ela novamente. Masamune se pergunta quem é o cara, então ele se apresenta como Kanetsugu, o novo aluno transferido. Quando Masamune se apresenta, Kanetsugu explica que seu apelido também é Masamune, então ele pede a Aki para não chamá-lo assim na escola para evitar confusão. Masamune então pergunta se ele é parente de Aki, mas Kanetsugu explica que todo homem de 272 quilos está noivo dela. Ao ouvir isso, Masamune imediatamente arrasta Yoshino para o depósito e pergunta como ninguém lhe contou sobre isso. Yoshino diz a ele que tentou, mas não conseguiu se comunicar com ele. Masamune pergunta se ele pode estar mentindo, mas Yoshino diz que fez uma análise de assinatura e a carta parece ser verdadeira. Então ele é um convidado na mansão deles. Masamune se pergunta como a princesa cruel pode estar bem com isso, então Yoshino diz que está tão surpresa quanto e se pergunta se é amor. Depois, Masamune vai coletar informações sobre Kanetsugu, que é surpreendentemente bom em esportes, mesmo que facilmente pudesse ser confundido com a bola de futebol. Kanetsugu também é inteligente e conseguiu se misturar com meninos e meninas, e de alguma forma fez Aki ficar vermelho com sua presença. Após a escola, Yoshino conta a Masamune que Aki já o encontrou no passado, mas Masamune não consegue entender por que ela gostaria de suas bochechas gordas quando ela o torturou pelo mesmo motivo. Nisso, Yoshino de repente pede desculpas a Masamune, e ele se pergunta o que deu nela também. Enquanto isso, Sonoka, Kikune e Mari se encontram para discutir como é lamentável que a rainha-mãe delas tenha sido contaminada pelos germes dos meninos. No entanto, para surpresa delas, Kanetsugu se aproxima e pergunta se pode se juntar a elas. Kikune imediatamente pega sua espada e tenta acertá-lo com ela, mas ele rapidamente diz às garotas que tem algo para lhes contar. De volta à escola, Tai realiza uma reunião de classe para discutir ideias para o festival da classe. Ela então sugere que façam uma peça da Branca de Neve com Masamune como o príncipe e Shuri como Branca de Neve. Shuri tenta perguntar por que ele é a princesa, mas toda a classe o ignora e concorda com o plano. No entanto, tudo o que Masamune se importa é em fazer algo sobre o Kanetsugu. Depois da reunião, Masamune vê Aki andando pelo corredor, então ele faz um cabedon nela e insiste que eles precisam conversar. Aki se aproxima e diz a ele que sua braguilha está aberta, então Masamune corre para verificar, permitindo que ela se afaste. Justo então, Kanetsugu aparece, então Aki sugere que eles vão para a aula juntos, deixando Masamune mexendo no corredor enquanto as meninas super poderosas assistem. Eles decidem manter seu plano de proteger Aki e ajudar Kanetsugu, porque durante a conversa com eles, Kanetsugu insistiu que Aki era muito deusa para ele colocar a mão nela. Quando as meninas descobrem que ele nunca pretende beijar ou tocar Aki, elas acham que é uma escolha melhor do que Masamune, que alegremente tiraria a flor de Aki. Mais tarde, o conselho estudantil se reúne para decidir sobre os eventos do festival e Sonaka acontece de ser a vice-presidente. Quando ela descobre que a turma de Aki e a turma de Masamune decidiram fazer uma peça de Branca de Neve, ela insiste que aprovem a peça da turma de Aki. Mais tarde, um dos membros conta a novidade para Tai, que insiste que não é justo, já que eles entregaram sua ideia primeiro. Ela corre para confrontar os membros do conselho, mas Mari diz a ela que Branca de Neve será interpretada por Aki e Kanetsugu. Masamune chega correndo justo quando Aki aparece e diz que é inútil os papéis principais serem interpretados por homens. Aki e Tai continuam a discutir, e Kanetsugu aparece e diz a Aki para ser mais atenciosa com os sentimentos de Tai, ao que ela concorda. Irritado, Masamune sugere que realizem ambas as peças e deixem as pessoas decidirem qual é o melhor projeto.
Taya e Aki concordam com a ideia, então o conselho estudantil a aprova, tornando-a uma competição oficial. Masamune então leva Kanetsugu de lado e sugere que quem ganhar poderá dançar com Aki na festa pós-festival. Então o príncipe concorda. No dia anterior ao festival, Tai repreende Shuri por estar sendo rígido em sua atuação, perguntando como ele se chama de garota. Então Shuri sai correndo, gritando que ele não é uma garota, pelo menos por fora. Quando ele chega no corredor, ele esbarra em Neko, que diz que acabou de fazer suas fantasias e pede para ele voltar o mais rápido possível. Depois que ela vai embora, Neko percebe que ela não o trata como uma garota, então ele começa a vê-la de uma nova maneira. Enquanto isso, Masamune tenta atrair Shuri com pudim quando Kanetsugu aparece e diz a ele que Aki fica muito feliz quando ele também lhe dá doces nos intervalos. Masamune fica irritado enquanto Kanetsugu fala sobre como conquistar uma garota em vez de fazer uma investida clichê em uma revista. Masamune se pergunta quem Kanetsugu pensa que é para dar conselhos amorosos quando ele nem consegue ver seus próprios pés, então Kanetsugu lhe deseja sorte e sai caminhando confiante. Masamune decide ser ele quem dança com Aki na festa, mas primeiro ele anota que doces são bons e empurrar contra a parede é ruim. Enquanto isso, as meninas embriagadas pelo poder elaboram um plano para garantir que Masamune não ganhe, então Mari diz que ela cuidará das coisas. Mais tarde, Kanetsugu caminha para casa com Aki e conta a ela que encontrou Masamune mais cedo. Quando Aki fica irritada, Kanetsugu pede desculpas por ultrapassar os limites, então Aki diz a ele que ele sempre foi gentil. Ela então vê um food truck e corre para comprar um lanche e enquanto Kanetsugu a observa, ele admite para si mesmo que tem seus motivos para enganar Aki. Como sua família tem sido pobre por vários anos, eles o encarregaram de melhorar a situação da sua família. Então ele se encontrou com Yusaki, que presumiu que ele devia ser o mesmo baleia da terra com quem Aki era próximo. Agora, Kanetsugu achou que Masamune não seria um problema, mas está preocupado com o verdadeiro gorducho que está imitando. Enquanto isso, Masamune começa a espirrar enquanto se exercita, então Chanatsu chama a mãe deles e diz que Masamune pegou um resfriado. Imediatamente, a humilde mami sai correndo e envolve Masamune em um cobertor quente para que ele não piore. No dia seguinte ao festival, toda a escola está fervendo de excitação, enquanto os alunos se perguntam quem vencerá entre o designado inferior e a princesa cruel. Durante a assembleia, Shuri se preocupa que Masamune tenha pegado um resfriado, mas ele garante que está em ótima forma, mesmo que não esteja. Na noite anterior, o idiota tinha subido no telhado para provar a sua mãe que estava saudável, mas o plano falhou espetacularmente. No entanto, ele se recusa a desistir para não perder a perna de galinha ao andar. Nesse momento, Neko aparece e sugere que eles explorem o festival juntos, mas ela acaba levando-o para a enfermaria. Quando eles se sentam, Neko explica que, desde que ela está doente há anos, ela consegue saber pelo toque se alguém está com febre, então ela o coloca na cama para descansar. Mesmo querendo que ele perca para que ele não dance com Aki, ela diz a ele que não faria nada para atrair seus colegas de classe. Quando ela se oferece para ser sua parceira de dança por pena se ele perder, Masamune diz que contará com ela. Depois, Neko sai para comprar uma bebida quente, enquanto Kikuni se esconde perto da porta. Enquanto isso, Aki troca de roupa com o resto das meninas quando percebe que há muito espaço na área do peito. Mary, felizmente, se oferece para ajudá-la e começa a enchê-las quando Kinetsugu acidentalmente entra. As meninas o atacam com seus acessórios, e ele se pergunta onde pode se trocar quando vê um dos alunos delas em seu figurino que se oferece para levá-lo a um bom lugar. Enquanto isso, Shuri se pergunta como pode ser mais como Masamune, já que é dele que Neko gosta, então ele planeja tentar soar mais masculino. Quando ele a vê, decide tentar, mas acaba soando como um cowboy, o que só a confunde. Depois eles voltam para a enfermaria e encontram a cama de Masamune vazia, então eles correm para perguntar até se ela tinha visto o Masamune, mas ela também não tinha. Neste momento, Neko revela que não consegue encontrar Masamune em parte alguma da escola. Enquanto isso, Masamune se vê amarrado em um grande cobertor, enquanto Kikuni o avisa para não tentar nada engraçado. Quando Masamune a confronta sobre o sequestro, ela diz para ele ganhar músculos o suficiente para que ela não possa carregá-lo como uma garotinha. De volta ao corredor, Tai pergunta a Neko se ela teve sorte em encontrar Masamune, mas nenhuma delas sabe onde ele está. Shuri vem se juntar a ele sem sorte também, mas ele diz que continuou esbarrando na classe A por toda parte. De volta ao quarto, Masamune pergunta a Kikuni o que ela pretende fazer com ele, então ela diz que só precisa que ele fique por aqui até que Aki e Kinetsugu terminem de dançar. Quando Kiki o acusa de dar em cima de Aki, ele percebe que ela está tentando mantê-lo longe da peça. Enquanto isso, Shuri conta às meninas que a classe de Aki está prestes a começar sua peça, mas elas estão em pânico, como se tivessem sofrido um acidente. Enquanto isso, Mary ouve Yoshino dizer a Aki que não conseguem encontrar Kinetsugu em lugar algum. Então Aki se pergunta se sua grande paixão está prestes a desaparecer no momento mais importante novamente. Yoshino sai para dizer a Masamune que sequestrou Kinetsugu com sucesso, quando percebe que o mesmo deve ter acontecido com ele. Enquanto isso, Kikuni avisa Masamune para ficar longe de Aki depois disso, mas quando Masamune insiste que ela não tem o direito de dizer isso, ela decide contar como se tornou sua guarda-costas. Há um ano, havia um cara no dojo dela que recorria à trapaça, tornando-o o único cara que ela não conseguia vencer. Mas depois do treino, ele mudou para convidar uma garota para sair que acabou por ser a Aki, que o derrubou com suas palavras. Kikuni explica como ela então viu Aki como uma verdadeira mão da justiça a partir de então. Mas Masamune aponta que Kikuni agora está recorrendo ao método covarde tentando vencer por padrão. Kikuni fica irritada ao ver seu ponto, então ela desamarra Masamune, quando de repente recebe uma ligação de Mary que pede para falar com Masamune. Mary tenta declarar a partida como empate, prometendo liberá-lo se ele libertar Kinetsugu. Quando Masamune percebe que Yoshino deve estar por trás disso, ele diz a Mary que prefere ficar onde está, já que a peça de Aki está programada primeiro, então ele desliga sabendo que isso seria o checkmate.
Por outro lado, Mary amaldiçoa Masamune e seus filhos ainda não nascidos quando Aki corre para perguntar se há algum sinal de Kinetsugu. Quando ela ouve que não há, ela insiste que fará a peça mesmo sem um príncipe. De volta à prisão improvisada, Kikuni recebe uma mensagem de Mary pedindo que ela se junte à busca por Kinetsugu. Então ela pensa que Masamune deve tê-la enganado e começa a atacar. Masamune rapidamente abre a janela, permitindo que Shuri e Tai o vejam. Então ele finge pular, fazendo Kikuni pular e cair na fonte, enquanto Masamune se segura na janela. Depois Masamune conta como foi sequestrado, mas acha que eles ficaram bem, já que a outra turma terá que cancelar a peça. No entanto, quando Shuri dá a notícia de que eles já começaram a peça, Masamune corre para lá se perguntando o que Aki está pensando. Quando Masamune chega à peça, ele fica surpreso ao ver o quão mais profissional a peça deles parece. Ele então nota Neko ao seu lado, que pergunta se ele acha que eles podem ganhar, mas Masamune admite que todo o elenco está em outro nível. Mary aparece e revela que eles não têm um substituto. Então Masamune pergunta por que deixaram Aki continuar sem um príncipe. Mary então conta como Aki falou com o resto do elenco e os convenceu de que seus esforços não deveriam ser desperdiçados. Isso choca Masamune enquanto Mary chora que a peça estaria arruinada se não encontrarem Kinetsugu até o final. Neste momento, Masamune percebe que precisa dizer a Yoshino para deixar Kinetsugu ir, mas quando ele a vê no palco como uma elfa, ele desmaia, pois não há como chegar até ela. De repente, ele pensa em uma maneira de salvar a peça e pede ajuda a Neko, então ela corre rapidamente. Momentos depois, Masamune vai para os bastidores e faz uma sugestão maluca para Mary salvar a peça. Enquanto isso, a peça chega ao ponto em que Branca de Neve precisa de um príncipe para beijá-la de volta à vida. Aki acha que ninguém está vindo e acha que é um final realista enquanto ela se lembra do buquê de flores que encontrou do lado de fora de sua janela todos aqueles anos atrás, mas mesmo que ela esperasse e esperasse, seu príncipe nunca veio. De repente, Masamune entra no palco fantasiado, fazendo todos se perguntarem o que está acontecendo. Em sua conversa anterior com Mary, ela o havia lembrado de que suas classes eram inimigas, mas Masamune explicou que não achava que sua produção merecia ser destruída. Então sua ação foi genuinamente em prol da arte. Agora no palco, Masamune tenta ganhar tempo para que os elfos se organizem e finalmente o aceitem como príncipe, mas Masamune acaba tropeçando. Os elfos correm para ajudá-lo enquanto Mary se pergunta por que o príncipe é tão fraco. Kikuni então aparece e explica que a febre de Masamune deve estar bem alta, então ele não está tentando arruinar a peça intencionalmente. Logo em seguida, Masamune consegue se levantar e tenta ir até aqui, mas quando começa a tropeçar, Yoshino lhe dá um empurrão final e ameaça para que ele termine o trabalho. Masamune acha que só precisa dizer sua última fala e beijá-la, então ele tenta encontrar forças enquanto Aki se pergunta por que ele está demorando tanto para fingir um beijo. Masamune então apressa suas falas e beija Aki para o choque de todo o teatro. Aki dá um soco em Masamune e as cortinas se fecham, então a multidão começa a aplaudir enquanto Kinetsugu finalmente consegue sair. No dia seguinte, Sonoka anuncia que a turma de Aki venceu a competição, mas Masamune e Aki receberam os prêmios de melhor herói e heroína. Tai chora lamentando ter que cancelar a peça porque Masamune foi para a enfermaria depois. Então Kinetsugu a lembra de que ele se ofereceu para interpretar o príncipe deles, mas ela o rejeitou por ser grandalhão. Sonoka então sugere que eles resolvam as coisas do festival com uma batalha de karaokê. Então Tai aceita e diz que os perdedores terão que pagar toda a conta. A batalha começa e os alunos se revezam cantando de coração. Aki faz uma performance digna de um prêmio Grammy e Neko escolhe cantar uma música sobre desilusão amorosa. Sonoka percebe que Masamune parece estar tenso, então ela acha que finalmente é sua chance de mostrar a Aki como ele é realmente patético. Quando Makaba tenta escapar, Sonoka e Kikuni o impedem e insistem que ele cante. Então Aki vem em seu socorro e diz às garotas para não colocarem pressão nele. Masamune agradece a ela, mas ela volta ao seu jeito usual. Porém, quando Aki retorna, ela ouve a música tema de seu programa favorito. Neko então sugere que eles cantem um dueto, e pela primeira vez as garotas se divertem cantando juntas, impressionando o resto do grupo. Infelizmente, a rivalidade delas volta quando discordam sobre qual personagem é o melhor. Finalmente, é a vez de Masamune forçar as cordas vocais, então ele decide dar tudo de si, mas acaba danificando os tímpanos de todos em vez disso. Depois, Aki e Masamune sentam-se em um banco do parque enquanto esperam Yoshino terminar de fazer compras. Aki pergunta por que Masamune não foi para casa como todos os outros, e ele diz que vai para casa quando Yoshino voltar, já que é perigoso para uma garota estar sozinha tarde da noite, assim como da última vez. Masamune aponta que ela nunca o agradeceu por isso, então Aki lhe diz que ele é quem faz o que quer, como no festival cultural. Ela então pergunta o que ele quer que ela faça para agradecê-lo. Masamune teme que isso possa ser uma armadilha, mas ele pede um beijo mesmo assim. Surpreendentemente, Aki concorda e diz para ele fechar os olhos, então ela se aproxima, mas acaba enchendo a boca dele com a sobremesa dela. Quando ele abre os olhos, ele vê Yoshino e Aki, que diz para ele ser grato por ela ter dado um pouco da sobremesa dela. Quando ela vai embora, Yoshino diz a Masamune que se ele tivesse agido em vez de esperar, ele poderia ter conseguido sua vingança. E ela o chama de idiota e se afasta. No entanto, Masamune não desiste, pois ele planeja fazer Aki se apaixonar por ele na viagem de classe para a França. Certa manhã, Masamune estava praticando discursos orais em frente ao espelho do quarto, quando Shinatsu entrou abruptamente para lhe dizer que se controlasse para não envergonhar todo o Japão enquanto estavam na França. Quando Kinua veio convidá-lo para o café da manhã, ele expulsou as duas moças de seu quarto e encarou seu livro enquanto começava a planejar sua vingança contra Aki. Alguns minutos depois, Masamune chegou a um museu de prestígio na França junto com os outros estudantes, e tudo estava indo bem, até que Aki chegou com seu noivo, Kanetsugu, que imediatamente começou a fazer caras de arrogância para Masamune.
Masamune então viu vários casais na área se abraçando, e isso o deixou animado porque percebeu que a França era o melhor lugar para avançar com seu plano de morte ou amor, que era fazer Aki se apaixonar por ele apenas para deixá-la imediatamente. De tanta empolgação, ele começou a falar todo o francês bobo que sabia até que Aki o interrompeu para perguntar se ela poderia falar com ele durante os intervalos livres na viagem. Masamune ficou surpreso quando ela fez uma típica reclamação tsundere enquanto se afastava. Quando ele tentou segui-la, esbarrou em uma garota francesa chamada Muriel. Quando ele disse a ela que era um estudante japonês, ela segurou seu rosto e afirmou que ele era quem ela estava procurando. Ela mais tarde se apresentou para Aki e Masamune como uma estudante do segundo ano que adorava anime e mangá. Ela também revelou que aspirava a ser uma artista de mangá de romance algum dia, mas quando mostrou os mangá em que estava trabalhando, eles perceberam que ela era mais sem noção do que o autor de Rent a Girlfriend. Muriel então implorou para que Masamune fosse modelo para seu mangá, e ele tentou recusá-la até perceber que ela tinha seios grandes olhando bem para ele. Quando ele começou a ceder, Aki lembrou do acordo deles, fazendo com que ele recusasse Muriel dizendo que pretendia passar o tempo livre com Aki. Alguns minutos depois, Aki e Masamune estavam andando pela rua, e quando Aki percebeu que Masamune estava segurando sua mão, ela o empurrou para um canto onde ele colidiu com um personagem fugitivo de Homens de Preto. Eles foram eventualmente cercados por outros homens de aparência suspeita, e Masamune tentou usar um pouco de francês, sem sucesso, para salvá-los antes que o líder do grupo lhe mostrasse uma gravação do irmão rico de Muriel chamado Frank, que lhe disse que só poderiam se salvar tornando-se modelos de comédia romântica para Muriel. Um tempo depois, Masamune explicou a situação para Yoshino a bordo de um barco rápido, e ela concordou em ajudá-lo com seu plano para que ninguém atrapalhasse. No dia seguinte, Masamune e Aki encontraram Muriel, e não demorou muito para Masamune começar a mostrar seu conhecimento otaku, dizendo a Muriel que mangás de romance deveriam terminar quando o casal confessasse seus sentimentos um ao outro. No entanto, Muriel disse que não se importava com isso, e começou a dar a ele uma demonstração suspeita de uma cena de confissão de amor do seu mangá, até que Aki o separou. Aki então assumiu o controle e disse a Muriel que mostraria como personagens de comédia romântica deveriam se comportar, mas logo percebeu que era ainda mais ignorante sobre romance do que Muriel. Enquanto isso, Yoshino estava guiando Kanetsugu para outro lugar para que ele não estragasse o encontro de Aki com Masamune, e de repente ele interrompeu a viagem para perguntar a ela se estava escondendo algo dele. Ela tentou manter sua fachada afirmando que só queria passar tempo com ele, mas ele disse que não cairia em suas mentiras, e a chamou de bruxinha traidora enquanto mostrava uma foto do toque de punho que ela compartilhou mais cedo com Masamune. Kanetsugu mencionou que a família de Yoshino, os Koiwase, eram bem conhecidos por traições, e então perguntou se o que ela estava fazendo poderia ser considerado como ir contra os desejos de seu mestre, já que ele era o noivo de Aki. No entanto, Yoshino se levantou e disse para ele dedurar ela se quisesse. Enquanto ela se afastava, Kanetsugu disse que não tinha na intenção de contar a Aki sobre sua traição, mas sim aos pais dela, e Yoshino parou imediatamente ao ouvir isso. Ele começou a fazer um discurso clichê de vilão sobre como Yoshino era ruim, mas Yoshino o interrompeu dizendo que só estava fazendo o que estava fazendo porque Kanetsugu não era digno de Aki. Ela acrescentou que achava que ele era indigno de confiança desde o dia em que apareceu na casa da Aki. E então ele perguntou sarcasticamente como ele era indigno de confiança, já que seus documentos eram reais. Yoshino afirmou que ele estava apenas agindo como se Aki fosse preciosa para ele. Mas antes que ela pudesse dizer mais, uma versão passada dela mesma apareceu em sua mente, e lembrou-a de que, se ela falasse mais, seu segredo poderia ser revelado. Kanetsugu começou a se vangloriar pelo fato de tê-la silenciado, e então ele piorou a situação mostrando mensagens em seu celular, que revelavam que os pais dela estavam bravos por ela ter faltado ao trabalho.